Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Defensoria Pública cobra do município a construção de abrigos em pontos de ônibus da capital. Já o Ministério Público cobra adequações na área externa no mercado do peixe aqui em São Luís. Lei não cumprida. As dificuldades de implantar o uso de sacolas plásticas biodegradáveis. Veja ainda, polícia caça suspeitos de explodirem agência bancária em Rosário. E na política, a interinidade do presidente do TJ do Maranhão como governador do estado. Agora, no Jornal da Guará. A Defensoria Pública do Maranhão identificou problemas que usuários de transporte conhecem bem. Faltam abrigos nos pontos de ônibus da capital, deixando os usuários expostos ao sol ou à chuva, dependendo do tempo. O órgão agora cobra explicações da Prefeitura da capital sobre a situação. Sozinha ou acompanhada. Quem espera ônibus aqui na Avenida Dr. Jackson Lago, na Península da Ponta da Areia, espera assim, ao relento. Faltam abrigos e sobram reclamações. Aqui a gente não tem um ponto fixo para a gente pegar ônibus. Não tem um abrigo para a gente se resguardar do sol, da chuva, né? E fica muito complicado para nós. Essa é a situação dos trabalhadores que prestam serviço em uma das áreas com metro quadrado mais caro da cidade. Homenagem aos guerreiros da chuva e sol. Esse muro fica bem ao lado de onde era para existir uma das paradas de ônibus. Ali tinha um desenho com algumas pessoas esperando ônibus, tanto na chuva quanto no sol. Alguém pintou e colocou essa pergunta que é de todos: cadê os abrigos daqui? Em alguns pontos da avenida tem placas sinalizando onde os ônibus devem parar, mas só a placa. Em todo o trecho é possível ver as pessoas esperando nas calçadas ou nas sombras dos postes. A situação já chegou ao conhecimento do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Maranhão. A Defensoria Pública do Consumidor é preocupada com essa questão também da melhoria do serviço público de transporte público, encaminhou ofício para a SMTT com vistas a recolher dados e saber se já há alguma política, algum planejamento para a instalação de abrigos naquela região. O ofício relatando o descaso foi enviado no dia 17 de julho. Após receber a notificação, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte tem até 15 dias para prestar os esclarecimentos. A mesma ação se estenderá a outros pontos da capital, onde a situação se repete. Tendemos também a ampliar esse serviço para outros bairros. Então, é importante que os cidadãos, os consumidores, cujos bairros ou ruas, avenidas não contam com um abrigo, que possam procurar o Núcleo de Defesa do Consumidor para informar. Nós procuramos a Prefeitura de São Luís para que o órgão se manifestasse sobre os problemas apontados pela Defensoria Pública, mas até o fechamento da edição não obtivemos retorno. O Ministério Público pediu na Justiça uma ação liminar para padronizar a área externa do mercado do peixe no Aterro do Bacanga. Ao lado de dentro está todo reformulado, mas o pedido é de recuperação na parte externa, com um sistema de esgotamento e estrutura de esgotamento na área. Desde 2015, as irregularidades na área externa foram constatadas. Por isso, foi pedido um prazo de 1 mês para a divulgação de um cronograma de obras na região. Vale ressaltar que o pedido foi para recuperar a área externa, a região do Portinho. Internamente, a recuperação já foi feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Desse atual pedido do Ministério Público do Estado, ainda não foi citado oficialmente. A seguir, no Jornal da Guará, tem a análise de Marcos Saldanha e os destaques do noticiário político. Agora são 6 horas e 36 minutos. Política agora. Interinamente, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, assumiu o governo do estado. Durante a tarde, ele realizou vistoria em obras na capital e amanhã deve verificar obras de infraestrutura no interior do estado. Na manhã de hoje, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa.
Uma das primeiras ações do governador interino do Maranhão, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, foi a assinatura do despacho para a criação do complexo Cidade da Justiça, com sede em São Luís e que vai abrigar o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública do Maranhão. Em contato com o senhor governador Flávio Dino, nós então entendemos de que deveríamos ter esse complexo da Cidade da Justiça. Também foram assinados 2 decretos de emergência para os municípios de Amapá do Maranhão e São Bento por conta das chuvas. Ainda nesta semana, o governador interino também vai viajar para o interior do estado para cumprir a agenda de inaugurações e vistorias, como as obras da MA 014, que dá acesso ao município de Viana. Nós já estamos fazendo recuperação emergencial de tapa-buracos e vamos iniciar a recuperação estruturante perto do município de Viana. O governador em exercício vai acompanhar pessoal e diretamente a realização desse trabalho e também estaremos no município de São João Batista, onde estamos realizando o trabalho de acesso com a parte de terraplanagem, de base, depois haverá pavimentação no acesso ao povoado. José Joaquim Figueiredo dos Anjos é o 3º presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão a assumir o comando do Executivo do Estado em 205 anos. O presidente do TJ é o 4º na linha sucessória. O governador Flávio Dino está de licença até domingo e retorna na segunda-feira. O vice, Carlos Brandão, está em viagem cumprindo agenda pessoal. E o 3º da sucessão seria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Otelino Neto, que está em férias. Marcos Saldanha já está aqui comigo para continuarmos falando de política. Boa noite, Marcos. Boa noite, Hugo. Bom, foi tudo acima disso aí que a gente mostrou, tudo acima de um gesto político, né? A ocupação do cargo cedido pelo governador Flávio Dino, não é verdade, para o TJ? É isso mesmo, Hugo. Mais do que assim um afago político, né? Isso aí de fato, né, é tentando compor uma harmonia e uma aliança, porque não se governa só. E o Flávio Dino sabe disso e já fez movimentos no sentido do poder legislativo. O Otelino Neto já assumiu, o vice Carlos Brandão já assumiu, até tentando se viabilizar numa campanha sucessória. O Otelino e geralmente quando eles assumem, no caso do Otelino, eles fazem algum pacote de inaugurações, de entrega naquela região onde seja um reduto, onde eles tenham força. A gente vê isso, né? O presidente TJ não é candidato a nada, mas claro que cabe a ele uma agenda, né, Hugo, que é de tentar algumas coisas numa região em que ele, de alguma forma ali, tem um retorno, não necessariamente político, mas onde ele tem uma relação ali, ou pessoal, ou enfim, né, da região onde ele nasceu, e isso é muito importante. Sobretudo, aí é importante destacar que a relação do governo com o judiciário ela é fundamental. Existem vários processos que correm na justiça, vários, seja da PGE ou seja de outros órgãos, mas enfim, a PGE tem um papel fundamental no governo e essa relação, toda vez que a oposição tenta minar o governo ou tenta criar uma crise, a gente sabe que o TJ, o Poder Judiciário, é o primeiro onde eles tentam quebrar esse alicerce. Então, assim, o movimento que o Flávio faz é fundamental. A gente sabe, né, que a saída do Otelino ali de fé, o Carlos Brandão, quer dizer, tudo para fazer, tudo orquestrado, vamos dizer assim, tudo organizado de uma forma que o presidente TJ assuma e, assim, dá uma reforçada, né, com a casa do Poder Judiciário, fica muito mais próximo. Por outro lado, que aí é que vem a história, né? A orquestra toda tem um motivo, tem um fundamento que é o seguinte: o governador sai de férias, porém vai para Brasília. E político de férias em Brasília, a gente sabe que é coisa importante. Ele teve reunido aí com o PSB, as lideranças nacionais, e a gente tem que fazer a seguinte conta. Hoje o PCdoB, ele tem aí 9 deputados federais e nenhum senador. Ele não teve a quantidade de votos suficiente partido, nem de filiados ali, para você ter tempo de televisão. Então a gente sabe que em pouco tempo, se o Flávio quiser ser candidato nacional à presidência, por exemplo, ele não vai poder continuar no PCdoB. No Maranhão, ainda que insista na legenda, né, ele vai ter que trabalhar com o governo que ele fez,
com pouco tempo que ele vai ter, apesar de todo o conjunto de aliança. Então, há uma tendência que o Flávio Dino deixe o PCdoB e procure um outro partido. O PSB, para vocês terem ideia, conta com 32 deputados federais, não é pouca coisa, e ainda tem 2 senadores. E é um partido ali de, vamos dizer, de uma centro-esquerda, exatamente o movimento que o Flávio Dino está fazendo. Também é fato, e a gente já falou isso aqui, Hugo, que o Flávio também tem uma relação excelente com o DEM, ou seja, muito provavelmente, se o Flávio Dino insistir ou, de fato, manter um projeto pessoal de nível nacional, seja como um candidato ou um vice, ou ganhar envergadura, muito provavelmente ele vai ter que procurar uma base política maior. E o PSB, por exemplo, conta com Alessandro Molon, por exemplo, e o próprio Bira do Pindaré é o representante do partido aqui no estado, né? Então, é um caminho meio que a gente do meio político já desconfia há algum tempo. Pode ser outro, mas nesse momento, o PSB, e eu diria que o DEM, ele também não tem poupado afagos, né? O presidente do DEM aqui no estado, o candidato do DEM, ele não descarta, apesar de ter do próprio partido do PCdoB, ou seja, eu diria que são 2 partidos mais ao centro e o PSB mais à esquerda, que o diálogo com o Flávio Dino é importante agora. Agora, Marcos, a gente, dentro desse cenário nacional, tem um assunto ainda que mexe com a gente. Nesse evento que o governador interino esteve, o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, falou sobre a relação do governo estadual com o governo federal. Lembrando que houve aí uma polêmica na semana passada em relação a uma discriminação que o governo federal fazia ao governo do Maranhão, por conta do governador. A gente vai ouvir o que disse, portanto, o secretário Rodrigo Lago. Vamos lá. Há uma relação institucional entre o governo do estado e o governo federal. A gente aqui, como nordestino, como servidor público, como membro do governo, a gente espera que o governo federal não execute essa ordem ilegal emanada pelo presidente da República de retaliar o estado do Maranhão e retaliar todo o Nordeste de uma forma geral, porque de fato não tem sido esse o exemplo que nós recebemos recentemente. No ano passado, o presidente da República era de um partido que fazia oposição ao governador Flávio Dino e nem por isso houve nenhum tipo de retaliação administrativa. Então a gente espera que isso tenha sido apenas uma frase muito infeliz do presidente da República e que isso não repercuta nas ações do governo federal com relação ao nosso estado do Maranhão. Pois é, essa é uma dificuldade que o governo tem, mas eu sempre lembro aqui que ele tem isso desde o governo Temer. Isso. Desde a época que o Temer assumiu, o governo do Maranhão ele não tem recebido nenhum repasse que não seja obrigatório, aquele que o governo federal tem que fazer. A preocupação é, por exemplo, fundos como o Fundeb, que está aí com os dias contados, se não for até o ano que vem aí criado um novo ou revalidado, enfim, como seja possível, aí a partir do momento que o governo federal tiver nas suas mãos o poder de só passar recursos da educação ou da saúde que ele quiser, aí sim eu diria que o governador vai ter sérios problemas. Por enquanto, com os repasses obrigatórios, o Maranhão tem conseguido se virar bem, né? Aguardar agora, destaque, né? É, pois é. Obrigado, Saldanha. Eu que agradeço. Boa noite. Bom início de semana aí para todo mundo. Vamos lá. Bom, mais de 2.000 empregos com carteira assinada na indústria de transformação, na agropecuária e até na construção civil fizeram com que o Maranhão tivesse o segundo melhor saldo na criação de emprego. O Maranhão teve, em junho, um saldo positivo de 2.001 novos empregos com carteira assinada. Os dados são do Ministério do Trabalho e estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado mensalmente. A expansão foi de 0,43%. E o JG volta a seguir trazendo uma entrevista sobre o Insight Empreende, que vai ser realizado aqui em São Luís. Se você é empreendedor, quer participar e não sabe como, não sai daí que a gente conta já após o intervalo. Agora são 6h50. Legislativa que regulamentava o uso de sacolas plásticas biodegradáveis, que se decompõem com mais facilidade no meio ambiente. Era para ela ter sido posta em prática em 2013, mas até agora nada. As sacolas de plásticos comum continuam poluindo o nosso ecossistema, mas uma rede de supermercados da capital já está iniciando uma troca que promete fazer o bem para o meio ambiente. Agora, a sacola serve para levar produtos. Depois que é esvaziada, o destino depende de quem levou.
Uns até descartam corretamente, mas, no geral, o plástico vai parar no meio ambiente. A prova está nos pontos de descarte de lixo e nas águas dos rios e mares. O plástico vira poluente certo. Daí, pensando nisso, que é uma discussão antiga, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em 2008 uma lei que regulamenta o uso de sacolas plásticas biodegradáveis, que deveriam ter sido adotadas em definitivo até 30 de abril de 2013. Quase 6 anos depois, a lei ainda não é aplicada como deveria. Até 10 anos atrás, como a questão dos plásticos biodegradáveis eram considerados estabelecidos, em 2019, agora, o biodegradável passa a ser um problema e não necessariamente uma solução. Por que é um problema? Porque antes se considerava um bom plástico aquele que desaparece da vista, aquele que se fragmenta em pequenos pedacinhos e ninguém mais vê, e o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí as pessoas achavam que o problema estava resolvido. Agora, com a questão dos microplásticos, que são as partículas quase microscópicas originadas da degradação do plástico, e essas partículas entram na cadeia alimentar, elas podem ser ingeridas por animais, por peixes, moluscos, e acabam entrando na biologia dos humanos. Para o cientista, o ideal é procurar outras saídas. Uma que já vem sendo praticada por empresas, como a troca de sacola plástica por sacolas reutilizáveis ou caixas de papelão, e a garrafa retornável no lugar da garrafa PET descartável, é uma alternativa. A gestão sustentável, ela começa não pela lei, ela começa por uma discussão do que seria o problema, quais seriam os custos para resolver aquele problema, porque a solução tem custo, a solução tem que ser discutida, o custo tem que ser discutido com a sociedade, porque a sociedade vai ter que pagar um imposto, ela vai ter um custo, então isso tem que ser discutido. A ideia das sacolas reutilizáveis e caixas de papelão é aplicada nas lojas desta rede de supermercados no Maranhão. Ainda é grande o número de pessoas que usam as sacolas plásticas, mas não é difícil encontrar quem faça uso do material política e ambientalmente correto. O próprio supermercado ajuda para essa nova atitude. Além de sugerirem aos clientes que levem os produtos em caixas, os funcionários separam o material, que antes ia para o lixo. Então isso tem sido frequente, né, na questão da reutilização das caixas de papelão. Tem cliente que já exige mesmo no caixa para colocar nas caixas de papelão. Tem cliente que já recolhe mesmo, às vezes tem caixa vazia na área de venda aí no setor, ele já recolhe e pede para colocar na caixa de papelão. Em todas as lojas dessa rede de supermercado fica sempre um espaço reservado para a colocação das caixas de papelão. Nesse supermercado, nessa loja aqui, fica justamente nesse cesto. Por enquanto só tem uma caixa aqui. Sabe por quê? Porque muitos clientes estão vindo e pegando as caixas justamente para levar os seus produtos. Sinal de que estão se conscientizando direitinho. Sim, eu acho o papelão mais interessante porque ele é biodegradável, e a sacola eu não acho interessante porque demora muito tempo se decompor na natureza, e eu gosto de acomodar sempre minhas compras no papelão, que evita molhar dentro do carro também e tem muitas utilidades. A polícia está à procura dos 4 homens que tentaram explodir o caixa eletrônico de uma agência bancária em Rosário. Esse é um dos destaques do nosso giro. Saiba o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Bandidos explodiram na madrugada de hoje a agência do Banco do Brasil da cidade de Rosário. Segundo a polícia, a ação aconteceu com pelo menos 4 pessoas. Ainda segundo a polícia, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro da agência. Ninguém foi preso até o momento. Teve início hoje o Fórum de Assistência Farmacêutica, um evento para atualização das diretrizes da política de assistência farmacêutica e a garantia da universalidade, equidade e integralidade do acesso a medicamentos em nosso país. Na ocasião, foi anunciada a implantação da partilha de risco, onde o governo federal só vai passar a assumir custos na produção de medicamentos para doenças raras depois de comprovada a efetividade. Hospital de Norabelo, unidade de saúde especializada no tratamento contra o câncer no Maranhão, vem mais uma vez tentando sanar problemas financeiros. A falta do medicamento Vinblastina
utilizado para a quimioterapia está em falta no hospital e também no laboratório que o acaba. Está em falta no hospital e também no laboratório, o que acaba comprometendo o tratamento de pacientes humildes. Outros serviços também estão comprometidos, com dívidas que giram em torno de 6 milhões de reais. Hoje é o dia do motorista e o Detran, Secretaria de Saúde do Estado, realizaram uma ação levando informação e dicas de segurança no trânsito. A preocupação com a saúde do motorista é de fundamental importância para evitar acidentes nas vias dentro e fora da cidade. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público também foram às ruas para reivindicar melhores condições de trabalho. E agora à tarde, uma procissão encerrou as comemorações por São Cristóvão, padroeiro dos rodoviários. Mariana Dias. A procissão saiu às 4 da tarde do Sindicato dos Rodoviários em direção à igreja matriz da paróquia de São Cristóvão, que é o santo padroeiro dos motoristas, dos viajantes e dos peregrinos. O dia 25 de julho é uma data em homenagem aos profissionais que trabalham com o pé na estrada, seja transportando mercadorias ou pessoas por diversos lugares do país. Como pode ver, muita gente acompanhou, carros, caminhoneiros, motoristas de ônibus, todos envolvidos nessa programação que encerra hoje após 10 dias de festividade. Hugo Reis. Na semana que vem, o Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana vai ser o palco para um dos maiores eventos de empreendedorismo já realizados por aqui, é o Insight Empreende, direcionado para empreendedores. Sobre esse assunto, eu converso agora com Vanessa Fernandes e Thaís Espíndola, que são organizadoras do evento. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Bom, o nome Insight Empreende já remete aí uma jovialidade, já se fala muito cedo em empreender. Vocês duas são empreendedoras, são sócias. Eu começo conversando com a Vanessa. Por que um evento como esse e esse despertar tão cedo em querer entrar no mundo dos negócios? Na verdade, a gente já empreende há mais ou menos 3 anos. A gente descobriu aí o empreendedorismo e a gente tinha uma dor de sempre que buscar inovação, conhecimento. A gente sempre tinha que ir para fora, para o sul do país, o sudeste. E daí foi quando a gente teve o insight, né, de por que não fazer mais que um evento, um espetáculo empreendedor no Maranhão, já que tem tantos cases de sucesso, tanto potencial para isso ser explorado. E foi daí que a gente pensou em montar um espetáculo onde a gente vai unir entretenimento, informação, muito conhecimento, lógico, trazendo 2 grandes nomes do empreendedorismo nacional. A Thais vai falar um pouquinho sobre eles. E soltando já alguns spoilers, a gente vai ter uma abertura onde vai ter uma abertura cinematográfica, onde o público vai se envolver junto com a gente, né, no palco. E a gente vai ter também, desde a recepção, a gente vai ter ali atores, onde vai estar interagindo, mexendo com os sentidos das pessoas. Bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas reuniões em que se quer propor negócios, propor rodadas de conversa. Thaís, essa formatação diferente, com nomes de cenários de pessoas bem jovens, caso até de um desses palestrantes que tem apenas 18 anos, se eu não estou enganado, que vai fazer uma apresentação, já tem um sucesso com os seus cases, seus empreendimentos. Apostar na juventude é um caminho interessante, né? Com certeza. A gente achou o Davi um garoto fantástico. E o que é o nosso pensamento? Hoje, as crianças, eu penso que se na escola fosse ensinado diversos temas, e eu fico até feliz que conversamos com vários diretores, eles disseram que já estão implantando isso, assuntos como empreendedorismo, inteligência emocional, educação financeira. Eu acho que isso começa a transformar a mentalidade da criança e ela, quando ela vai se desenvolvendo, ela já começa a perceber ideias, oportunidades, isso aqui pode virar um negócio. Então o Davi começou assim, ele viu uma oportunidade de facilitar as mães a comprar o material escolar. Então a primeira startup dele foi a List It, quando ele tinha 13 anos, e ele criou um negócio que revolucionou a forma de se comprar material escolar. Vocês enfrentam algum tipo de barreira? São nomenclaturas novas, startups, que são modelos de negócios que começam ali com umas ideias, que podem ser repassadas para grandes empresas que querem investir. Esse tipo de modalidade
às vezes dificulta vender essa ideia, mostrar para uma pessoa, para uma grande empresa. A gente ainda enfrenta esse tipo de barreira? Na verdade, graças a Deus, a gente vem evoluindo bastante nesse sentido. Então, a gente vê até as empresas mais tradicionais querendo despertar para as startups, querendo investir. Tanto que o pai do Davi, inclusive, é o João Kepler, que é o maior investidor de startups do Brasil. Aqui no Maranhão, a gente já tem vários centros que estimulam, aceleram as startups. Então, é um cenário que vem mudando muito e o empreendedorismo, graças a Deus, vem crescendo bastante. Thaís, a gente tem um cenário não só na capital, não é verdade? O Maranhão inteiro já desperta, a juventude conectada, principalmente à rede mundial de computadores, favorece esse contato, essa pesquisa. O que falar? Vocês aguardam também pessoas do interior do estado a participação desse evento? Sim, inclusive já temos grupo formado de Santo Inês vindo para o evento, grupo de Barra do Corda vindo para o evento, tem pessoas de Açailândia vindo para o evento Caxias também. Então... Bom, e o que fazer dentro dessa programação? O que o evento conta? Além das palestras, além de toda essa produção cinematográfica até para recepcionar esses participantes, ele tem uma durabilidade? Esse evento tem um pós-evento, um acompanhamento de novos negócios que possam surgir? Bom, dentro do próprio evento é possível fazer network, conhecer novas pessoas. E no pós-evento a gente vai estar sempre alimentando a rede social com conteúdos de qualidade voltados para o empreendedorismo e já vamos lançar o próximo evento, que eu não vou contar agora, que eu não vou dar spoiler, mas a gente pretende realmente manter o foco em trazer periodicamente eventos diferenciados que vão fomentar o empreendedorismo e vão fazer os empresários e empreendedores aqui do estado crescerem bastante e terem a visão que as pessoas que estão lá no eixo Rio, São Paulo, Sudeste têm, e a mesma que nós temos quando vamos para lá. O que falar sobre manter o foco? Às vezes a gente participa de palestras motivacionais, há tempos atrás se falava assim, e depois se cai no marasmo, se cai no esquecimento, não adota o que é para ser feito naquelas orientações que foram passadas. O que vocês falam sobre isso? Então, na verdade, manter o foco é você saber dizer não às distrações. Então, às vezes vão aparecer várias coisas, várias oportunidades, mas você tem que se manter no hiperfoco, de iniciar uma atividade, terminá-la, para depois abrir uma nova caixinha. A gente tem a mania de estar como criança, né? Que ganha um brinquedo novo, brinca um pouquinho, deixa a caixinha de lado, pega outro brinquedo, vai brincar e quando você se espanta tem um monte de caixinhas abertas. Então eu entendo por foco, por hiperfoco, você abrir aquela caixinha de um projeto novo, finalizar ele para então em seguida fazer um outro projeto e assim você vai conseguir finalizar todos. Thaís, vamos convidar então o pessoal, o público de casa, as pessoas que estão interessadas, o espaço está aberto. Conta pra gente como é que as pessoas podem ter informação sobre o evento. Bom, podem acessar o Instagram da Insight Empreende, @Insight Empreende. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria digital. Estamos aí finalizando os últimos ingressos, então corram, ainda dá tempo de participar. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de ver dois dos melhores palestrantes do país, que tem um conteúdo exclusivo, e não só você, como a sua equipe estar lá também. Então tem várias empresas procurando a gente para levar os gestores, os funcionários, e eu tenho certeza, eu estou falando com toda a certeza do mundo, que quem estiver nesse evento, nos próximos dias seguintes, vai sentir a diferença na forma de realizar o seu trabalho. Tá bom. Vanessa Fernandes e Thaís Espíndola, organizadoras do evento, o evento que acontece no dia 29 de julho, às 7 da noite. Exatamente. Obrigado pela participação. Obrigada Sucesso a para vocês. Obrigada. Bom, agora são 7 horas, 7 minutos, a seguir informações atualizadas sobre o estado de saúde do prefeito de Pasto do Lumiar, Domingos Dutra. A gente volta já. Amanhã, sexta-feira, 26 de julho, o gráfico da maré apresenta a primeira pré-mar às 1h06 da madrugada, com 4,8 metros. Em seguida, a baixa mar, com 1,3 metros, às 7h36. À tarde, acontece a pré-mar, 1h42, com 4,8 metros. E, por fim, a baixa mar, às 8h04, com 1,5 metros.
Depois de passar por uma cirurgia delicada ontem à noite, o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, que se submeteu a um procedimento médico após sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC, continua sedado. E sem previsão de alta, um novo boletim médico sobre o quadro de saúde do prefeito de 63 anos não deve ser divulgado a pedido da família. A Câmara de Paço do Lumiar, do município, divulgou uma carta de solidariedade ao prefeito, torcendo pela pronta recuperação. Muita gente foi ver de perto, em uma exposição aqui em São Luís, um pouco do trabalho que é realizado pelos policiais rodoviários federais. Esses profissionais que trabalham na proteção da vida nas estradas estão comemorando nesta semana o dia deles, que é dedicado. São mais de 90 anos desenvolvendo essas atividades, como nos mostra a reportagem de Mariana Dias. Sandra não esconde a admiração que tem pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Uma admiração que tem um motivo. Há 3 anos, chegando no Campo de Perizes, na BR-135, o filho estava passando mal dentro do carro. Era quarta-feira de cinzas e ela precisou pegar a contramão para sair do congestionamento e ir até o posto da PRF. Eu abri o vidro e já chorando disse assim, me ajuda, meu filho está passando mal. Aí ele disse, o que você quer que a gente faça? Eu disse, leva ele para o hospital, que eu não tenho condição de chegar até lá na rapidez que vocês vão conseguir, porque vocês vão abrindo aí o caminho e tudo, parando os carros. E aí ele disse, faça isso agora. Aí os dois colocaram meu filho dentro do carro e saíram abrindo o caminho. Esse trabalho tão importante completou 91 anos. Em comemoração, nessa exposição realizada num shopping da capital, foi possível ver de perto os instrumentos usados pelos policiais rodoviários. Foi apresentado o novo etilômetro mais moderno e também equipamentos que controlam ocorrências que influenciam na ordem das rodovias. Escudo, armas não letais, armamentos de 9 milímetros, radares. Mas o que eles têm de mais importante passa, na verdade, pela educação. Significa um amor profundo pela vida humana. A Polícia Rodoviária Federal hoje é a polícia mais moderna do Brasil. Nós não fazemos apenas policiamento, cuidamos da vida das pessoas. Segurança aliada com cidadania, tudo para potencializar ações de educação para o trânsito, fortalecer e modernizar a fiscalização, além de garantir ações de direitos humanos. Todas as vezes que o grupo de educação de trânsito se faz presente numa OOP, atuando de forma sistêmica, fiscalizando e educando, em uma região de mais ou menos uns 30 quilômetros não acontece acidente naquela área. A educação é a principal forma de trabalharmos segurança no trânsito. Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas que hoje entrevista Luciano Aragão, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. JG termina aqui, estaremos de volta amanhã. Uma ótima noite a todos e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.